Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. E a gente começa a nossa área de hoje pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, o clube que vem se movimentando no mercado de transferências e que tem a principal notícia desse começo de plantão de ano novo nessa terça-feira, 27 de dezembro. Por isso que eu já aciono o João Paulo Capelanes, porque o corintiano quer saber, Capê. O corintiano tá ávido por informações sobre Yuri Alberto, meu amigo. Muito boa tarde, Capê, tudo bem? Tudo bem, Herrão? Um abraço pra você, Herrão. Passei bem demais, meu amigo. E você, como foi a ceia? O que você comeu na ceia do Natal, hein, Capê? Não, a pergunta é o que eu não comi na ceia de Natal. Eu comi até o pé da mesa, cara. Meu pai falou, nossa, o cachorro tá roendo. Eu falei, não, sou eu mesmo, cara. Eu tô aqui no quarto prato, é o pé da mesa. Essa época de Natal é espetacular, né? A gente lá em casa, lá no litoral sul de São Paulo, aliás, um beijo pra todo mundo de Itanhaém, da Praia Grande, de Mongaguá, que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Passei o Natal lá com a minha família. A gente começou no dia 24 no almoço, viu, Capê? Fiz um churrasquinho, já emendou com peru à noite. Foi uma delícia. Opa! O piruzinho sempre cai bem, o tender, o pernil, aquela coisa toda, né? Só não pode engasgar. Jamais! Ei, quinta série, é assim que a gente termina o ano. Mas a alegria de ter voltado a trabalhar para falar um pouco dos clubes aqui de São Paulo, né, Herão? Porque a gente ficou 40 dias só falando de seleção, de Copa do Mundo, aquela coisa toda. E agora o torcedor corintiano tem bastante motivo para comemorar, porque o Yuri Alberto fica no Corinthians, informação trazida pelo nosso comentarista, o Craque Neto, aqui na Rádio Bandeirantes. E ele deixou bem claro, e eu consegui apurar também, é bem verdade que ainda reacostumando com o fuso, voltando a trocar ideia com aquelas fontes, né? O que foi passado de fato bate com a informação do Netão. 50% o Corinthians terá de Yuri Alberto, centroavante que ainda não assinou contrato, mas isso deve ser selado nas próximas horas, ou no máximo aí nos próximos dias. Yuri Alberto, um contrato de 5 temporadas, jogador de apenas 21 anos, tem um potencial de revenda absurdo, todo mundo sabe que tem qualidade também para quem sabe jogar na seleção brasileira, quem sabe até na Copa de 2026. Então essa expectativa, que o Yuri Alberto assine o contrato ao longo dessa semana por 5 anos, e aí na negociação, Robert Renan, que nunca foi um titular absoluto do Corinthians, muito jovem, atleta das categorias de base da seleção brasileira, com moral, muito potencial, vai embora. E o Duqueiroz a mesma coisa, volante que foi titular, o jogador de linha que mais partidas jogou em 2022, vai embora para o Zenit da Rússia também, Herrão. Esses dois atletas que você já citou explicou a situação, mas eu queria saber sobre os dois que estão na Rússia, né, Capê? Ivan e Mantuan, que foram no primeiro momento, na primeira parte dessa transferência que envolvia a chegada do Yuri Alberto por empréstimo. Agora o Corinthians ficando com o Yuri Alberto, o que acontece com o Ivan e com o Mantuan, hein, Capê? Então, o Ivan, ele está sendo sondado pelo Vasco da Gama. Corinthians ainda tem uma possibilidade boa de colocar uma grana no bolso, porque tem uma porcentagem dos direitos do jogador. Então, assim, o que me parece é que o Ivan, que chegou, nunca foi titular absoluto do Corinthians. Pela Ponte Preta, ele foi vendido de forma até mais cedo do que a Ponte Preta esperava, por uma questão de necessidade financeira. E o Ivan caiu nas graças do pessoal do Zenit. Foi importante, chegou a pegar pênaltis por lá. E aí o que acontece? Para fazer todo esse trâmite burocrático, há uma possibilidade de Corinthians, Zenit e Vasco, por mais que o Vasco não converse com o Zenit para a contratação do Ivan, o Corinthians está fazendo todo esse meio campo para que possa colocar uma grana no bolso, para que o Ivan saia da Rússia, vá ao Vasco da Gama jogar, até porque eles estão com 777 partners, né? A 777, o pessoal lá da SAF. Então, assim, o Mantuan, pelas informações, ainda a gente não tem uma coisa para poder cravar do destino do jogador. Mas também não está descartada uma possibilidade de um retorno do Mantuan ao Corinthians. É uma situação que a gente tem que ter muita calma, não pode ter aquela ansiedade, porque são muitas partes envolvidas. O que a gente conseguiu desmembrar aí, ou pelo menos montar no quebra-cabeça? Yuri Alberto ficando no Corinthians, Robert Renan e Duqueiroz indo embora, o Ivan partindo para o Vasco, se tudo der certo, e o Mantuan com uma possibilidade ainda, quem sabe, de retornar ao clube de Parque São Jorge. Vamos aguardar. O Gustavo Mantuan é um outro jogador que, desde que chegou à Rússia, se adaptou muito bem, fez gols importantes, então, assim, não dá para cravar que ele pode voltar ao Corinthians no meio do ano.
Há uma possibilidade que ele tenha uma sequência lá no Zenit. É o momento de aguardar e principalmente de apurar em relação a esse jogador, Herrerão. Maravilha, João Paulo Capelanes no microfone Bandeirantes, pra gente fechar esse nosso primeiro boletim aqui de retorno pro plantão de ano novo, Capê. As outras movimentações do timão, né? Porque tudo ficou muito em cima do Yuri Alberto, mas o Corinthians também precisa reforçar um elenco que vai ter os principais nomes acima de 30 anos para a próxima temporada. Então a diretoria tá analisando a contratação de outros nomes ou o Yuri Alberto era plano A mais A e agora daqui pra frente eles vão começar a analisar o mercado, hein, Capê? Não, o Corinthians vai contratar mais jogadores sim, pelo menos foi o que me passaram. O Corinthians está em busca, eu não gosto muito de usar esses termos, entendeu? Mas sabe aquela oportunidade de mercado que o Duílio sempre fala? É basicamente isso que o Corinthians quer fazer. Segundo o Corinthians, eles acreditam, pelo que me foi passado, que eles terão recorde de arrecadação em 2023. E é uma boa possibilidade, sim, em relação à renda de bilheteria, vendas de jogadores, só a saída do Robert Renan, do Duqueiroz, de outros atletas que vão sair, como, por exemplo, o Lucas Piton, que vai para o Vasco da Gama, nem está mais treinando com o elenco. O Corinthians deve colocar mais de 15 milhões de reais nos cofres com a saída do Piton. Então, assim, o Corinthians aguarda o maior momento de arrecadação na temporada 2023. Então, já enxergando essa grana nos cofres, o Timão corre, sim, para reforçar o seu elenco. E quando eu falo de oportunidade do mercado, eles pensam em ter jogadores como, por exemplo, o Fausto Vera. Jogador jovem, com potencial de revenda, com potencial de evolução técnica, física, e um jogador que tenha todas aquelas qualidades que o novo treinador, agora o Fernando Lázaro, quer. Então é o momento da gente aguardar. Sobre as laterais, eu tenho informação que o Corinthians está em busca de um lateral esquerdo, porque o Fábio Santos não consegue jogar quarta e domingo, não consegue, e com a saída do Piton, fica um espaço em aberto. Então o Corinthians está aí sem o Bruno Melo, que voltou para o Fortaleza, o contrato se encerrou e o Corinthians não quis aproveitar. Então o Timão está em busca de um lateral esquerdo, está dando uma analisada nesse meio campo, na posição para o Duqueiroz, porque o Maicon ainda é uma incógnita. Não dá para saber e cravar se ele fica ou se ele sai. O fato é que ele não quer voltar para o futebol ucraniano por motivos óbvios, pelos motivos da guerra. Só que o Corinthians também não conseguiria desembolsar uma grana se não fizesse aí uma arquitetura, alguma coisa financeira para conseguir viabilizar a contratação efetiva desse jogador. Então, é um jogador para o meio campo, na parte de contenção. Se der a possibilidade de contar com mais um jogador atuando pelas pontas, e também o Yuri Alberto, que já vai ficar. O Corinthians precisa, numa questão quantitativa, de um centroavante, porque o Júnior Moraes, pela informação que a gente conseguiu obter, ele está sendo sondado pelo Cruzeiro, e o Corinthians também não quer aproveitar esse jogador. Então o Corinthians, que terá o Yuri Alberto, só terá o Yuri Alberto como único centroavante no seu elenco. Ele não dá para depender de um único jogador, uma peça importante, é bem verdade, mas que ele não vai conseguir jogar todas as partidas da temporada, né, Herrerão? Precisa ter mais um cara para poder revezar. Com certeza. Esse João Paulo Capelanes, no microfone da Rádio Bandeirantes. Meu irmão, ótimo início de plantão para você. A gente vai se falando, é claro, ao longo da programação da RB. E até amanhã aqui no Nossa Área. Mais tarde você volta, tá bom? Combinado, estarei junto com o Pretzel no Esporte Debate, aguardando os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que todos tenham passado um ótimo Natal. E vem aí o Ano Novo, Herrerão. Até já! Vem aí!